Olá pessoal, estamos aqui no canal finalmente com Lara Brenner, que para muitos conhecido como Laura Brenda, não é isso, Lara? Nossa, que absurdo! Então, Para muitos, para ninguém, só para para você. muitos, então, para os íntimos é Lara Brenner e para os que conhecem pouco é Laura Brenda. Então, finalmente estamos com ela aqui, estou muito feliz de recebê-la aqui no nosso canal da Tutora. E o convite aqui é para tratar de um tema muito interessante, uma pergunta que eu sempre me fiz, que é a seguinte: tem muitas pessoas, assim, é um conhecimento comum de que para você dominar o português, você tem que ler muito. No entanto, né, existem muitas pessoas que leem muito, leem diariamente, Sim. frequentemente, estão sempre lendo e não dominam o idioma. Uhum. Então, eu fiquei pensando, e ia conversar e surgiu a ocasião de fazer essa conversa, o que acontece, enfim, que leva as pessoas a lerem muito e dominar? Algumas dominam o idioma e outras não. Aí a Pura pergunta que eu faço verdade. tem alguma diferença? Tem alguma coisa acontecendo, essa diferença entre essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, que leem e Uhum. aprendem, as que leem e não aprendem. E aí a pergunta que eu fiz e te faço agora, para os nossos ouvintes acompanhar a sua resposta, é: existem diferentes tipos de leitura? Um tipo de leitura que faz você desenvolver o idioma e outra não? E eu pergunto mais, tanto a respeito do texto que você está lendo, quanto da atitude do leitor perante aquela leitura. Da Então, essa postura, né? da postura, o tipo de atenção que você vai dar. Então, essa é a pergunta que a gente vai nortear aqui a nossa conversa. Eu queria, Lara, que você se apresentasse rapidamente para o nosso público, que acho que todo mundo, ou quase todo mundo, te conhece. Prazer muito grande, tá? Estar aqui na sua presença, de quem me conhece, de quem não me conhece. Eu sou professora de língua portuguesa, trabalho com comunicação de maneira geral. Mais importante de tudo, meu currículo, sou amiga do Maurício. Então, estamos aqui. Olha, Legal. Maurício, com relação a esses tipos de leitura, o que acontece? De maneira geral, existem dois tipos de leitura. Claro que a gente poderia subdividir em 10 mil tipos, dependendo de critérios diferentes, dependendo do que está sendo lido, qual é o objetivo e tudo mais. Mas dentro disso que nós estamos comentando aqui, eu acho que faz sentido nós destacarmos dois tipos de leitura. Aquela leitura para mera aquisição de informação, tem gente que só sabe ler assim, que é uma leitura, ela pula uns pedaços, ela é meio rápida, meio leitura dinâmica, que está na moda, cujo objetivo é simplesmente extrair as informações. Não há problema nenhum em se ler assim, dependendo do que se está lendo. Por exemplo, nós tendemos a ler reportagens, notícias desse jeito. Então a gente entra ali, por exemplo, no portal do G1 ou, sei lá, na Revista Oeste, por exemplo, só para saber as notícias que estão acontecendo. A nossa leitura ali tende a ser uma leitura só para capturar as informações principais. Até o tipo de escrita é diferente, né? A Com pessoa que escreve uma certeza. manchete, ela escreve sabendo que a pessoa vai ler o mais rápido possível. E não há problema nenhum nisso, de você ler Claro. para capturar informações. Mesmo dentro de livros técnicos, ou dentro, vou dar um exemplo bem realista, assim, de romances que você não curte de jeito nenhum, que não dão o menor prazer, que você acha enfadonhos porque você não gosta do estilo do autor, por exemplo. Eu tenho alguns exemplos assim na minha lista aqui, mas que você acha importante ler porque você quer conhecer aquela história, porque uma ou outra nuance da própria redação pode ser interessante para que você agregue, então você não quer deixar de ler aquilo. Mas não é uma leitura detida, digamos assim. Então esse é um tipo de leitura. O outro tipo de leitura é aquela saboreada. Vários livros deveriam ser lidos assim. Por exemplo, todos os livros de cunho mais filosófico deveriam ser lidos assim. Então você vai lendo uma frase, vai saboreando aquela frase, vai tentando entender, isso, claro, não se perguntando a cada frase tudo isso que eu vou dizer, mas ligando este modo cerebral, digamos assim, de leitura. Então você vai tentando entender por que é que o autor escolheu aquele tipo de estrutura, por que é que ele escolheu, por exemplo, a conjunção embora no lugar da conjunção mas, se as duas são de oposição, por exemplo, só que uma coloca o argumento mais fraco em relevo, a outra coloca o argumento mais forte em relevo. Você vai olhando as pontuações dele, se ele está usando pontuações mais curtas, porque ele realmente quer que você entenda, ou se ele está usando frases muito longas, porque ele já pressupõe que você entende, por exemplo, e ele quer simplesmente se aprofundar naquele assunto, precisa desenvolver a questão de maneira mais complexa. Então, todas as leituras de cunho filosófico deveriam ser assim.
As leituras de romances que nós efetivamente saboreamos também deveriam ser feitas assim. Por quê? Por quê? Porque e esse tipo de leitura nunca vai dar certo com pressa. Existem pessoas que, mesmo sem pressa, leem um pouco mais rápido. Não há problema. Mas aquela leitura com pressa, tipo, eu tenho 1 hora, eu quero ler 30 páginas, esse tipo de leitura raramente vai funcionar. Então é melhor que você leia com qualidade 15 páginas do que você leia bagunçadamente 30 páginas, por exemplo. Porque aí, essa é a nossa possibilidade de absorção, além do conteúdo, da forma. Mas para isso, é preciso virar uma chavinha na nossa cabeça. Só um parêntese aqui, já eu retomo esse assunto, às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, eu tenho ódio. Não é que eu tenho ódio, mas eu falo, gente, que pergunta sem noção. Que livro eu leio para aumentar o meu vocabulário? Dá vontade de falar dicionário, sabe? Só que não é, ninguém vai ficar lendo dicionário, é claro, né? Eu falo isso brincando. Mas que livro eu leio? Não existe um livro que o indivíduo leia para aumentar o vocabulário. Você aumenta seu vocabulário assistindo a uma live como esta. Você aumenta seu vocabulário lendo uma reportagem, vendo alguma coisa na televisão. Você aumenta seu vocabulário ouvindo uma música de cantiga de roda, por exemplo, ou lendo um bom romance, porque palavras que expandem nossa possibilidade de comunicação, novos vocábulos para nós, estão presentes em todo lugar, na música do vendeiro que passa na nossa porta cantando alto alguma coisa, por exemplo, sabe? Então é mais um jeito de viver, é mais uma chave que nós viramos para a aquisição do vocabulário. Para isso é preciso que a gente entenda, não é... O professor Napoleão Mendes de Almeida falava que culto é o particípio de cultivado, assim como cultivado, o particípio de cultivar. Então, o infinitivo cultivar tem como particípio tanto cultivado como culto. Então, o que é aquele indivíduo culto? É aquele que cultivou, que praticou a ação de cultivar. O que é que vai ser a alta cultura, portanto? Aquela pessoa, né? Quem é que vai deter essa alta cultura? Aquela pessoa que cultivou o que existe de melhor na literatura, que já se provou pelo teste do tempo, leitura de clássicos, por exemplo, em termos vocabulares. Só que para isso você precisa entender, essa que é a questão. Por que é que você está prestando atenção àquilo? A maioria das pessoas quer expandir o vocabulário para impressionar os outros, quer expandir o vocabulário para parecer culto. Ninguém nunca enche o saco viver assim, porque é uma vivência falsa. Então, quando uma pessoa verdadeiramente quer absorver da leitura estruturas gramaticais que permitem que ela se melhore, ela tem que entender por que é que ela quer melhorar. Ela quer melhorar porque a capacidade de expressão dela vai ser infinitamente melhor. Ela quer melhorar porque ela vai deixar de viver presa na própria cabeça, como é o caso de um analfabeto funcional. Esse é um dos maiores desesperos de um analfabeto funcional. Ele consegue articular mais ou menos as ideias, mas são ideias sujas, porque ele não detém o domínio da gramática. Não estou falando de crase, estou falando das estruturas gramaticalmente possíveis. E, consequentemente, ele tem muita dificuldade para tanto expressar aquilo que ele pensa, porque o próprio pensamento é sujo, é complexo, assim, é emaranhado, como para entender aquilo que chega até ele. Então, quando a pessoa vira essa chave e fala, é por isso que eu quero tirar desse livro que eu vou ler, não apenas o conteúdo, mas também as estruturas gramaticais possíveis, o vocabulário possível, o tipo de encadeamento de raciocínio possível. Por exemplo, às vezes você lê alguma coisa e fala, caraca, isso me convenceu muito. Estou 100% convencida disso aqui. Por que ele me convenceu? Por que eu li e entendi na hora? Que tipo de estrutura ele construiu? Olha, ele fez um tópico frasal, aí ele apresentou uma oposição, aí ele apresentou uma contra-objeção possível, e ele me encaminhou para uma conclusão à qual eu aderi de maneira muito simples. Porque ele me conduziu para lá. Então esse tipo de estratégia retórica, de estratégia argumentativa funciona muito bem, legal. Então você vai lendo como alguém que quer saborear aquilo, sabe? E aí é claro, Maurício, é claro que isso faz com que a pessoa desenvolva muito mais seu domínio gramatical, porque ela meio que vai pegando por osmose, né?
Você está falando da questão de persuasivo, esse texto foi persuasivo, me convenceu de alguma coisa, até eu comentei dessa nossa conversa com o Gonzaga, ele falou da beleza do texto, que a beleza é um elemento persuasivo, né? Sem dúvida nenhuma. O que torna um texto belo? Assim, pensando de maneira, na minha cabeça matemática, assim, poxa, eu tenho duas frases, as duas estão com a mesma informação, e as duas Aham. estão escritas corretamente. Uma é mais persuasiva que a outra porque ela é bela, segundo o Gonzaga, né? E o que Aham. torna, onde vem essa beleza, né? É, De um bom, argumento. evidentemente não é uma beleza, essa palavra não está sendo usada no sentido que nós costumamos usar no dia a dia, né? Porque geralmente a beleza está intimamente vinculada ao que nós ouvimos, uma música bela ou a que nós vemos, um quadro belo, por exemplo, e assim por diante. Uhum. Mas uma frase bela, assim como uma arte bela, uma música bela, por exemplo, é aquela que foi pensada para sê-lo. É aquela que foi pensada para atingir o máximo de expressividade possível. Para isso, é muito difícil, a não ser que a pessoa tenha um dom naturalíssimo, um talento, assim, inimaginável, uma coisa meio pessoana, assim, meio de Fernando Pessoa, sabe? Mas é possível que todos alcancemos. Mas é preciso que a pessoa olhe para aquilo com muito carinho, para ela ver onde ela quer que o acento esteja presente. Acento no sentido de ênfase. O que é que eu quero enfatizar nisso aqui? Se eu quero promover, por exemplo, um impacto no meu leitor, eu preciso que essa frase de fechamento, por exemplo, seja uma frase mais incisiva. Se eu coloco a frase mais impactante, aquela que eu quero que reverbere na cabeça do meu leitor, lá no meio, perdida num emaranhado de uma frase muito longa, muito confusa, ela nunca vai dar esse impacto na alma do leitor, que ao fim e ao cabo é aquilo que o leitor vai reconhecer como sendo belo. Então, o que Sim. é essa beleza? É essa reverberação que acontece ali dentro. E para isso, o autor precisa saber quais são as possibilidades de escrita que ele tem. Se ele vai trabalhar com uma frase mais curta, se ele vai trabalhar com uma frase mais longa, se aquela palavra a qual ele quer dar ênfase vai aparecer no começo da frase ou no final da frase e por quê? Se ele quer que ela fique ressoando depois ou se ele quer que ela seja uma premissa, por isso aparecer no começo, né? Para que a pessoa vá desenvolvendo seu raciocínio e assim por diante. Mas fato é, como toda arte e literatura é a arte a arte da escrita, né? Então também não é diferente. Ela precisa ser pensada. Por isso, e aí entram outros mecanismos. Por isso que entram mecanismos que são tidos como chatos, mas que são fundamentais para que nós alcancemos essa beleza de forma consciente, que são como escrever um texto organizado, como escrever um texto que não seja prolixo, um texto objetivo, um texto conciso, como escrever um texto preciso, ou seja, escolher aquelas palavras que são perfeitas para aquela circunstância. Para isso que eu quero dizer, tem essa palavra que diz mais ou menos o que eu quero dizer, mas tem essa daqui que, caramba, é isso aqui que eu quero dizer, sabe? É Sim, isso que eu sim. quero dizer. Então, isso exige técnica e isso exige trabalho. Pode ser que alguém detenha um talento natural, a pessoa nunca estudou isso na vida e escreve textos. Nós temos vários exemplos assim, né, dentro da literatura, mas eles não são a regra. Eles não são a regra. Sim. Por via de regra, escrever belamente desse jeito é muito suor derramado e conhecimento daquilo que se está fazendo, conhecimento das estruturas, para que a gente obtenha o máximo de expressividade Quando você possível. está falando tudo isso, o que me vem à cabeça é assim, quando a gente fala português, como todo mundo fala português, a gente às vezes perde a objetividade de como aquilo é feito. Então, na minha É. cabeça, você está falando de arte musical. Então, Aham. você está falando um escritor que consegue fazer um texto belo é como um compositor que é capaz de fazer uma obra musical bela. E na obra Perfeito. musical você tem a métrica, então estou pensando um texto bem escrito, ele tem uma sonoridade agradável, assim como uma música tem a sonoridade agradável, tem a composição e a conversa entre os instrumentos, assim como um texto ali você tem a oposição, argumento ali, disposto de uma maneira, digamos, natural. E apesar de ser natural a música, ela soa natural, ela não quer dizer que o compositor naturalmente conseguiu escrever aquilo. Muito pelo Perfeito. contrário, são dezenas de milhares de horas de dedicação, observando, né, o que os músicos fazem. O Mozart, que era pequenininho, ele era muito talentoso. Ele copiava óperas e peças de outros compositores e ajustava. Então ele estava fazendo aquilo que na escrita que muita gente recomenda, que é copiar o estilo de um autor, tentar replicar aquilo com as suas palavras. Então,
me parece que a analogia com a música funciona muito bem até aqui, né? Muito Essa bem. questão da... Você tem a composição, você tem as repetições, né? Inclusive, a música acho que é a única arte que a repetição é bela, e a repetição não simultânea, a repetição é seguida. Né? Quando você vai numa catedral, por exemplo, você vê as repetições, claro, são construídas tudo igual, mas você vê de uma vez. Na música não, você ouve agora você ouve um trechinho, daqui a pouco você ouve ele de novo e aquilo é belo por alguma razão. No texto também acontece isso, você fala, não pode repetir palavra, mas às vezes a repetição usada de uma maneira, digamos, consciente, fica E legal, ela dá estratégica. estratégica. Então o domínio da língua é quase como uma arte mesmo, né? Não é Claro. simples. Não, inclusive dos recursos para ênfase, e ênfase é uma característica fundamental no texto, é importante que a pessoa detenha ênfase, e um dos recursos para isso é justamente a repetição seja de palavras, seja de estruturas. Eu vou te dar um exemplo que me ajudou demais recentemente. Eu até usei isso numa aula. Há um livro bacana, bem bacana, para quem gosta da arte da escrita, mas analisado do ponto de vista técnico, chama William Zinsser, chama Como Escrever Bem. Engraçado, nos Estados Unidos há muito esses manuais de como escrever bem, o Stephen King tem, há outros também. E o Steven Pinker também tem, aquele neurocientista que fala muito sobre escrita, e esse William Zinsser tem também. A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, são poucos os nossos manuais de boa escrita e eles nem são tão divulgados. Mas aí eu estava vendo, em determinado momento, há um capítulo no qual ele fala sobre como a postura dos escritores é uma postura muito individual. Então, há escritores que, por exemplo, escrevem quando se sentem inspirados. Há escritores como ele, que, como tem aquilo como ofício, como um trabalho, vão sentar a bunda na cadeira, independentemente de inspiração. Eu me identifico muito mais com esse tipo, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou me sentar das 8 ao meio-dia para escrever o meu livro. Ah, mas hoje eu tô sem inspiração, aconteceu alguma coisa, briguei com minha esposa, não tem problema, eu me sento ali, alguma coisa vai sair, sabe? E pra que ele explique esse ponto de vista, veja, ele poderia ter dito do jeito que eu disse aqui, teria sido muito sem graça. Só que para escrever, para explicar toda essa construção, ele conta uma história. Ele começa o capítulo, você nem sabe do que ele vai falar, porque não tem o nome do capítulo ali no começo. Então ele começa o capítulo contando uma história. De uma palestra que ele foi dar, é uma história super bacana, ele tem uma fluidez de escrita boa demais, não quer dizer, isso porque o livro é traduzido, né, então eu não li a obra em inglês, original em inglês, mas se a tradução está tão bacana, primeiro, mérito do tradutor, segundo, muito provavelmente o texto original foi bem escrito, embora isso não seja uma regra, mas por ele falar disso, tenho certeza. E aí ele está dando uma palestra, e há um médico, um cirurgião, dando essa palestra junto com ele. Eles estão fazendo assim, uma espécie de bate-bola. E aí o médico fala assim, ó, tudo isso para falar de repetição, viu? Eu já volto a ênfase. Aí o médico fala, alguém pergunta para o médico, né? Quando você acorda sem inspiração para escrever, o que é que você faz? Aí o médico, imagina, eu levanto, vou dar uma volta, tomo um sorvete, vou ver meus amigos, vou aproveitar a minha vida para recuperar a inspiração. Aí pergunta pro Zinsser, o que você faz? Eu me sento do mesmo jeito que eu me sentaria e produzo aquilo que eu consigo produzir, porque isso para mim é um ofício como qualquer outro. O médico não deixa atender na sua clínica porque ele está, Aí pergunta pro outro assim, o que você acha de encontros entre intelectuais, escritores? Eu acho uma coisa maravilhosa, porque me inspira muito. Ele é bem romântico, parece um passarinho, assim, porque me inspira muito e eu gosto de trocar ideias. Aí pergunta para o Zinsser, que fala, olha, a profissão de escritor é extremamente solitária para mim. Eu não me encontro, ela é menos glamurosa do que parece para as pessoas, porque na maior parte do tempo eu preciso estar muito concentrado naquilo que eu estou produzindo. E assim ele vai contando, todas as histórias, todas as perguntas trazem respostas diametralmente opostas, 180 graus ali de diferença, sabe? E ele conta isso tudo se valendo do mecanismo de ênfase por meio de repetição. Ele disse assim, fiquei me perguntando o que é que o motivava a pensar daquela forma. Eu não lembro exatamente quais são as frases. Então eu respondi. Aí ele vai e coloca. Próxima resposta. Ele disse assim. Eu fiquei me perguntando o que é que o motivava.
como se fossem os refrões das músicas que você está mencionando sim, aí, sim, entendeu? sim. Então, nesse caso, como ele está construindo um ponto, ele tá colocando várias camadas, as histórias das quais essas histórias, né? Essa história é dividida em várias camadas, mas todas as camadas têm o objetivo de reforçar as camadas anteriores. Então, ele se vale disso tanto do ponto de vista do conteúdo, porque são perguntas e respostas, como do ponto de vista da forma, quando ele usa a mesma estrutura. É claro que isso não é aleatório. E é claro que isso não é deletério também, é muito positivo que ele se valha desse mecanismo, porque aí aquilo vai se sedimentando na nossa cabeça. Então, resumo da ópera, é tudo uma questão. Maurício, me ouvindo? Tudo bem? Deu Tudo bem. uma caiu aqui rapidinho, mas já tá Caiu, dando certo. voltei. Ah, então Tá tá bom. ok. Foi daí ou fui eu daqui? Foi você. Ah, então tá bom. Então, quer dizer, é claro que isso não é aleatório. É claro que isso é feito de maneira estratégica. Mas também é claro, aí tá vendo? Eu me vali 3 vezes. É claro, é claro, é claro. É claro que essa pessoa conhece os recursos da língua. Ela não fez isso porque ela não tem vocabulário. E aí, na falta de uma palavra certa, ela decidiu repetir a estrutura. Mas até ela chegar a isso, ela já tem muito chão, sabe? Ela já conhece vários outros jeitos de Já construção de experimentou texto. muitas formas de fazer, né? Só dá uma olhada Exato. no seu fone de ouvido, acho que perdeu a conexão. Se você puder conferir aí, Perdeu? que Deixa eu ver. tá no alto-falante. Acho que quando você caiu, ele perdeu Ó, alguma agora configuração. voltou. Vê se melhorou. Voltou. Melhorou? Então Melhorou tá. sim. Acho que voltou para o alto-falante aí, mas tá tudo certo. Então, não, perfeito. Tá Aí, no alto-falante ou tá no Não, fone? agora tá no fone. Para mim tá Ah, ok o então tá, som. então tá. Ok. Voltou como estava antes. Inclusive a conexão estava falhando um pouquinho aqui, mas agora parece que melhorou. Deve ter Nossa, pra dado mim tava alguma. perfeita. Tá. Então, mas sem problemas. Beleza. Então, para mim, essa analogia com a música parece, por enquanto, se sustenta nessa questão da composição. Inclusive, né, o escritor, o compositor aí, no caso, ele testou muitas vezes. E aí eu te pergunto, né, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar lá na tela. Não, essa aqui. Aqui, ó. Aqui. O meu filho lê muito, mas erra muitas palavras. Como saber se ele está aprendendo mesmo? Essa é uma Uhum. pergunta muito comum, né? Então, eu tenho criança aqui em casa, assim, e é muito engraçado, né, de certa forma. A gente se diverte muito com as crianças. Tem até gente que deixa de corrigir o filho só porque acha bonitinho de falando Não, errado. Deus me livre, não faz isso não. E, e tem aquela linha lá, fala, não, se você ficar corrigindo o teu filho, ele vai parar, vai bloquear. Fala assim, então é melhor eu não falar nada, que é aquela É. correção que inibe. Claro, pô, tudo que eu falo, meu pai corrige. Aí a pessoa fala, então não vou falar mais nada para ele não encher o saco. É. E tem aquela correção que você vai lá e vai mostrando, né, como é que se usa. Então, é muito comum aqui em casa, meus filhos estão lendo um monte de livro e eles começam a falar umas coisas estranhas. Esses dias meu filho tá, pai, por fato de curiosidade. Que fato de curiosidade? De onde ele tirou isso daí? Que gracinha. Fato de Quantos anos curiosidade. ele tem? Tem 11. Aí eu fui lá e falei, já sei de onde ele tirou. A culpa é da Lara. Porque ela fala no curso a título de curiosidade. E Que aí ele gracinha! foi incorporar aquilo, falar, agora eu quero falar igual a Lara, né? Bom, se você falou que a Lara sabe tudo de português, eu vou imitar a Lara, só que tem esses erros. E eu fiquei uma semana, ela falou, cara, por que ele tá falando esse negócio? E às vezes eu percebo estruturas de português novas, nossa, de onde ele tirou isso? De repente a minha filha usa umas palavras novas, eu falei, de onde ela tá aprendendo esse negócio? Então, Legal. assim, eu percebo aqui no meu caso, eles vão experimentando. Não, mas como é que a É, gente pode saber se a leitura está sendo bem aproveitada? Por nós ou Maurício, pelas crianças? não, por nós, porque é mais fácil reconhecer em nós do que propriamente reconhecer nas crianças, né? Porque em nós mesmos, o grau de segurança que você vai sentindo quando você vai se tornando um leitor mais proficiente e um escritor mais proficiente, ele é notório. Se a pessoa não percebe isso, é mais um problema de autoconhecimento do que propriamente um problema linguístico, sabe? Eu me lembro muito bem de perceber isso fase por fase, assim, quando eu lia meus textos, hoje, por exemplo, houve uma época em que eu era colunista de uma revista. Hoje, quando eu leio, não tem tantos anos assim, deve haver, assim, uns 5, 6 anos. Quando eu olho, eu falo, nossa,
que horrível, que tanto de adjetivo, como eu, para me expressar, precisava de um monte de palavras que diziam a mesma coisa, então eu era repetitiva. Outra coisa também que eu percebi em mim mesma, eu era excessivamente dramática. Como eu queria provar um ponto, em vez de eu provar o ponto de maneira inteligente, eu provava pelo drama, sabe? Só que, tudo bem, drama é um recurso, claro, pode ser útil, pode, mas se a pessoa só escreve assim, tem algo errado, né? Então, assim, quando analisar os seus textos antigos, suas produções textuais antigas, mesmo para quem não é escritor, às vezes coisas do trabalho antigas, você tem que ter essa capacidade de perceber a evolução. Lara, não percebi, então provavelmente não evoluiu, né? Provavelmente. Então isso o indivíduo com relação a si mesmo. Agora, com relação aos filhos, olha, eu queria muito dar uma receita para isso, Maurício, mas como que você percebeu que o seu filho adquiriu uma estrutura linguística nova? Você olhou para ele. Você está o tempo inteiro atento ao que seu filho está fazendo. E o que me parece hoje é que os pais, e aqui não é uma questão somente linguística, é uma questão de criação, os pais não são realmente atentos aos filhos. Ao que os filhos falam, ao que os filhos leem, a como eles leem. O hábito da leitura em voz alta, por exemplo, isso é totalmente esquecido. Então os pais, não, mas aqui em casa tem muitos livros. Tá, mas você lê perto dele? Você lê com ele? Porque senão, para ele é um mero objeto de decoração. Ele não sabe como que lê. Ler não é uma tarefa fácil. Pois é, ler não é uma tarefa fácil. Então, a leitura em voz alta, você tem que ensinar seu filho a ler. Mas ele aprende na escola. Aprende nada. Bom, aprende tudo mais, mas nada substitui o pai e a mãe na educação do filho. Então, ler para que ele perceba as suas inflexões de voz, que obviamente tem que ser inflexões de voz interessantes, porque aí, quando ele estiver sem a sua voz, ele vai conseguir seguir aquele mesmo tipo de inflexão. Então, por exemplo, a diferença. Era uma vez, criança pequenininha, era uma vez 3 porquinhos que moravam numa fazenda. Um desses porquinhos decidiu construir uma casinha de tijolo. O outro desses porquinhos, não. Era uma vez 3 porquinhos que moravam numa fazenda. Um desses porquinhos decidiu. Então, assim, aquela leitura com inflexões de voz, de vez em quando parando, para poder meio que traduzir o livro para a criança. E aí a própria criança, ou então perguntar para a criança. Esse tempo atrás eu fiz uma live com a Sâmia Marcilli, e ela me contou uma história que exemplifica perfeitamente essa pergunta dessa pessoa. Ela foi ler pro Claudinho, o mais novo dela, um livro que se chamava A Casa Sonolenta. Aí ela perguntou pro Claudinho, meu filho, você sabe o que é sonolenta? Aí ele falou, não. Aí ela falou, não, você sabe o que é casa sonolenta? Aí ele falou, não. Aí ela falou, sabe o que é sonolento? Aí ele fez assim, ó, ele deitou meio que dormindo de ladinho. Então, quer dizer, ele sabia, ele só não sabia explicar o que é que tem isso. O que é isso, mas ele sabia reconhecer. Então, quer dizer, ela está monitorando onde o filho dela está com relação àquilo. Aí ela fez essa intermediação entre o livro e o Claudinho. Ela falou, muito bem, então uma casa que tem sono. Que é uma casa sonolenta? É uma casa que está com sono. Assim como as pessoas ficam com sono, a casa está com sono também, entendeu? Entendi. Então, a pergunta da pessoa, né? Como é que eu percebo que o meu filho está melhorando? Tem que dar atenção ao filho. Agora, sem heroísmo também. Às vezes o menino escreve, por exemplo, uma palavra difícil, excesso, exceção, obsessão, por exemplo, e aí ele troca SS por C cedilha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Calma, tá aprendendo, a palavra não é fácil mesmo. Explicar a diferença de C cedilha, SS, isso não é um negócio muito fácil. Então, às vezes o pai também fica com afoitamento ali, né? Tem uma idade que a criança espelha a letra, o número, escreve, em vez de escrever o 3 assim, escreve o 3 espelhado, né? Isso tem uma explicação neurológica, inclusive, né? Não sei qual. Você vê que as pessoas não confundem de cima para baixo, elas confundem de direita para esquerda. Porque em termos de sobrevivência, pela mesma explicação que eu vi de sobreviver, tanto faz se o bicho está de um lado, o agressor está de um lado ou de outro, tanto faz. Mas se ele está de cima para baixo, faz diferença. Então, o nosso cérebro é treinado a perceber antes o de cima para baixo, de ponta cabeça, do que direita e esquerda. Isso vai levando um tempo, vai refinando. Você tem que treinar. Olha só. Mas para você ver, às vezes a criança confunde o P com o B, por exemplo.
Então, às vezes, até isso acontece, a perninha para cima, para baixo, né? Aí talvez seja uma coisa mais grosseira ali. É verdade, mas assim, é normal algumas coisas, aí tem que tomar aquele cuidado, aquela linha tênue entre ser intrusivo e chato, encher o saco do filho, a ponto dele falar assim, eu prefiro nem falar com os meus pais sobre o que eu tô lendo, porque eles ficam me corrigindo, deixa de ser uma conversa agradável. E o oposto, que é assim, não vou corrigir nada, porque deixa ele ser livre, e as hipóteses de leitura, então você deixa ele errar à vontade, até porque a criança, quando ela está experimentando uma palavra nova, uma frase nova, ela não quer passar vergonha, a não ser, né, que seja uma brincadeira, ela quer, tô fazendo uma brincadeira, mas ela quer que você, pô, deixa eu ver, me avisa se eu tô fazendo direito, né? Mãe, vê se, né, vê se eu tô fazendo direito, né? Então, acho que é muito uma questão de escolher, assim, com estratégia mesmo, o que corrigir do filho. Às vezes, sei lá, o filho usa uma regência errada. Mãe, eu assisti o filme, no lugar de eu assistir ao filme. Se ele ainda estiver cometendo outros erros muito grosseiros, às vezes compensa ir pegando primeiro os grosseiros, depois chegar nesses mais refinados, digamos assim, né? Acho que é muita inteligência de criação também, inteligência emocional dos pais. Tem que saber o limite de importunar a criança e o limite de conduzir, né? Então, tem mais condução do que importunar, né? Exato. Senão não vai querer mais ler mesmo, né? Aí você vai ter, pelo menos vai economizar com livro, como eu costumo brincar, mas pelo menos livro você vai gastar dinheiro com isso. Né? Exatamente, vai gastar com videogame, vai gastar com clínica de recuperação, não com livro, não. Não, mas é pelo menos isso, né? Tem que ter um lado bom, vamos ver o lado bom. Uma coisa que também é bom lembrar, que eu, aproveitando essa pergunta, é que a criança aprende maior parte, se não quase todo o vocabulário com os pais. Não é com o cuidador. Eu falo, pô, mas tá lá com a babá, tá na escolinha, mas o que a criança realmente presta atenção, quem ela realmente quer ser igual, são os pais. Então, a observação que ela faz dos pais em casa é infinitamente maior do que ela faz na escolinha e na televisão. Vai aprender? Alguma coisa vai. Então, assim, principalmente o que não presta. Principalmente o que não presta. Pelo menos eu quero me enturmar. O que as pessoas fazem para se enturmar, eu vou fazer igual. Né? E outro dado interessante, aqui a gente está falando de português, mas é idioma, né? A comunicação como um todo. Sim. Esse é um dado bem preocupante em alguns aspectos, que é o seguinte: quantas pessoas aprendem outro idioma com sucesso na escola? Tem uma pesquisa, todo mundo tem inglês, todo mundo procura escola bilíngue, que tem aula de inglês, mas quantos de fato saem da escola com o domínio daquele outro idioma? É menos de 2%. Então, assim, uma a cada 50 crianças vai sair só com as aulas da escola sabendo inglês bem. As outras fazem o quê? Vai para a escola e coloca numa escola de inglês depois. Por que faz isso, né? Porque sabe que aquilo lá não é suficiente. Então, assim, a gente tem essas duas pesquisas nos dizem muito. A criança aprende mais com os próprios pais e as crianças não aprendem o segundo idioma na escola. Praticamente nenhuma. Né? Então, que dó, né? E às vezes a pessoa coloca achando que está arrasando ali. O que vale é quando a aula é no outro idioma. Uma aula que é ministrada em inglês. Então, acaba aprendendo, né? Porque tem aquele contato direto. Aquele que tem uma vez por semana, 2 vezes por semana, é praticamente impossível. Então, essa questão das crianças também, você falou da leitura em voz alta, isso para mim acho que é um dos pontos principais, essa questão da inflexão, porque ela está naquele estágio de aprender a decodificar aquilo em sons, e depois os sons que ela decodifica nem sempre ela entende, né? Como você falou, casa sonolenta, o sono eu sei o que é, lento eu sei o que é, um sono devagar, a criança fica tentando, especulando. Se você não tem esse contato direto, Exato. É muito difícil, né? É muito difícil de você... Exato. Então quando essa pessoa pergunta, né, meu filho ainda continua escrevendo as palavras erradas. Já vou responder essa pergunta, essa é boa. Você já viu aí? Já apareceu aqui. Legal. Meu filho continua escrevendo as palavras erradas. O que eu faço, por exemplo? Tem que ver como que está a qualidade da leitura dele, como que ele tem feito, porque às vezes você fala assim, filho, tem que ler 5 páginas por dia, ele lê naquele modo vulcânico ali e não resolve nada. Então, depende como tem sido essa criança, por isso que a resposta que eu dei, eu espero não ter soado evasiva de jeito nenhum, mas tem que acompanhar aquela criança, quem é essa criança, como ela está lendo, que tipo de dificuldades ela tem, se é que ela tem dificuldade, ou é mais preguiça, ou é mais desmotivação, tipo, que sem graça,
chato, sabe? Tá muito chato ler isso aqui. Não é um momento agradável. Então, depende. Agora sim. Tá, a pergunta que tem aqui é se, bom, pelo menos quando eu era criança, não tinha essa questão de internet fácil como tem hoje, né? Então, É, ler com dicionário ainda vale a pena? Ou põe no computador e pronto? Maurício, vai haver várias respostas a isso, viu? Você não vai encontrar uma resposta unânime dos especialistas, dos professores a isso. Me parece que a melhor resposta seja sim, vale a pena. Se é um dicionário físico aqui do lado ou se é um dicionário online, para mim, honestamente, tanto faz. Às vezes é um dicionário, você está no banco, por exemplo, é um dicionário que está no seu celular, há alguns dicionários que têm aplicativos. Então, por exemplo, o dicionário da Porto Editora tem aplicativo. Há mais um que tem aplicativo, se eu não me engano, mas alguns têm. Por alguns você paga, o da Porto é de graça, por exemplo. Então, seja no computador, seja dicionário físico, seja ao celular, honestamente eu acho que não faz diferença. Agora, eu pesquiso todas as palavras que eu não entender? Me parece que a melhor resposta é não. Por quê? Uma parte substancial das palavras você consegue realmente entender pelo contexto. Então, por exemplo, sei lá, vou pegar um contexto simples aqui que todo mundo vai entender. Uma pessoa adolescente está lendo, aí ela lê que a personagem ficou ruborizada de vergonha. A cor vermelha começou a subir-lhe pelo rosto, por exemplo. Olha, é fácil deduzir que ruborizada, nesse caso, tem a ver com a cor, porque logo depois ele usou a palavra cor, a cor começou a subir. Então, é uma palavra que você pode não saber exatamente o que significa, mas você entende pelo contexto. Dependendo do autor, por exemplo, um autor do qual eu gosto muito, mas que seria impossível lê-lo com dicionário, é José Geraldo Vieira. José Geraldo Vieira, lá em A Ladeira da Memória, a cada página há pelo menos umas 10 palavras que eu não conheço. Eu nunca evoluiria na leitura. Agora, se aquela palavra é crucial para o meu entendimento, número 1, não, eu realmente não entendi o que ele quer dizer aqui. Fulano deixou cair o... E aí fala a palavra, não sei o que é, eu tenho que saber o que ele deixou cair, então não dá para adivinhar, né? Porque senão eu perco ali o fio da meada. Ou então, e aqui que entra uma coisa legal, um hackzinho, assim, um truquezinho. Aquela palavra que você fala, nossa, essa palavra me pegou, sabe? Que linda essa palavra, sabe? Eu me lembro perfeitamente quando eu vi pela primeira vez a palavra assíntota, aquela curva que vai chegando, mas não chega nunca, né? Mas era num contexto metafórico, assim. Eu falei, nossa, mas que coisa bonita. Eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos, uns 14 anos mais ou menos, que eu ouvi alguém falar que fulano falava demais, que fulano era muito prolixo. Eu me lembro quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez. Falei, nossa, como essa palavra é expressiva, sabe? Como essa palavra é importante para que eu exprima o que eu quero dizer. Aí tem aquela questão da gente falou da sonoridade, da ênfase que você conduz para mostrar aquela palavra, né? Ela tem um destaque ela tem um destaque, ela te pega. Essa palavra, por que é interessante procurar no dicionário? Porque provavelmente você não vai se esquecer dela. E provavelmente na primeira ocasião possível você vai lê-la. Então me parece que as palavras passíveis de busca em dicionário são aquelas indispensáveis, em primeiro lugar, para o entendimento do texto. Em segundo lugar, aquelas gostosas, sabe? Aquelas, gostei dessa palavra, que delícia. Porque aí a probabilidade de ela se acoplar ao seu vocabulário é muito maior, né? Agora, procurar todas, vai haver gente que diz que sim. Tem gente que fala que você, na primeira leitura, tem que procurar todas as palavras, depois, vindo numa segunda leitura, já entender, mas você vai fazer isso com todos os textos? Assim, eu tendo a ser mais realista, sabe? Acho que hoje em dia, se o vídeo tiver mais de 20 segundos, o pessoal já não assiste. Imagina se vai ler o livro 2 vezes, né? Exato, tem que ter pé no chão. Dependendo. Depende essas são as prioridades. Se a prioridade é dominar o idioma, acho que sim. E aí vem aquela emenda uma pergunta que acho que tem a ver com essa. Vale a pena ter um caderninho ali que você copia as frases que você achou bonita, anota as palavras que te chamou a atenção, esse tipo de prática, você recomenda fazer isso? Interessante isso que você falou, porque eu faço isso, mas eu faço isso por um motivo tão utilitarista que eu tenho até vergonha. Só que ele me traz tantos benefícios legais. Por exemplo,
eu pego um livro, vejo uma passagem fantástica do livro e falo, caraca, isso aqui tá muito bom. Em algum momento das minhas aulas eu vou usar. Aí eu destaco aquela parte, puxo uma seta, escrevo assim, lindo. Seja porque tá bem escrito, ou porque a metáfora foi bonita, ou porque ele me pegou, alguma coisa assim. E coloco um marcadorzinho lá. Quando eu vou preparar a aula, porque eu sempre preparo, você sabe, você fez meu curso lá, filmou todo o meu curso, né? Ele é todo com partes da literatura. Sim, Eu já sei aonde eu vou. Então eu falo, eu tô precisando de um exemplo bom de uma metáfora. Aí eu dou uma pesquisada ali nos meus livros e falo, nossa, essa daqui era aquela de que eu precisava. Então, quer dizer, a razão pela qual eu comecei a fazer isso, e esse é um hábito da minha vida há muitos anos, é simplesmente porque eu queria excertos bacanas, interessantes e envolventes para usar nas aulas. Só que isso, Maurício, me trouxe tantos benefícios que eu sugiro que a pessoa faça. A gente pode até fazer vamos fazer um desafio para quem está nos ouvindo. Mas eu não quero que a pessoa faça, quero que seja o filho. Eu estou interessado ali no desenvolvimento das crianças, especialmente. Vamos pedir que eles leiam uma página, um capítulo do que eles já estão lendo e mandem para a gente uma frase que eles acharam bonita. Essa frase, pai, mãe, eu achei essa frase bonita. Legal. Para ver o que chama atenção para eles, porque é o que você está fazendo. Mas, exato, de repente, a gente consegue entender um pouquinho melhor dessa experiência, o que as crianças estão... O que chama atenção dessas crianças. É interessante. Perfeito. Pode ser uma frase fácil, pode ser que tenha alguma memória afetiva envolvida, pode ter uma palavra difícil, como você falou lá, da prolixa, assíntota. E, essa palavra tem um som legal, né? Igual o meu filho lá com a questão um fato de curiosidade. Ele gostou do som daquilo. Ele falou, nossa, parece tão chique. Falar título de curiosidade, ele quis dizer, né? Chamou muita atenção dele. Pô, legal, ele tá tentando absorver alguém, né? No caso você, eu respeito, essa pessoa tem autoridade no domínio da língua, eu quero fazer igual. Pelo menos é um bom exemplo. Você tem esse hábito de selecionar as partes das quais você mais gosta? E eu costumo anotar, sim. Eu tenho bastante. Meus livros tá cheio. Quer ver? Eu tenho aqui, eu posso provar, tá? Caiu tá cheio dessas marquinhas. Legal. Só que às vezes tem tanta marquinha que pra você achar, você tem que ler o livro de novo. Mas é bom. Nesse ponto, quem tem Kindle sai melhor, né? Porque aí dá pra reunir eu não concordo, não. Porque justamente o trabalho de você folhear para procurar, e você vê um monte de marcaçãozinha, tá cheio de marcação, você acaba lembrando do livro, e às vezes você lembra de uma coisa mais importante do que aquela que você achou que era importante, estava ali no meio. Exato. Que, às vezes eu vou pegar para fazer uma publicação, fazer um comentário, eu sei que está nesse livro, inclusive esse livro é muito bom. Qual livro é esse? Livro. É sobre educação. Legal. Não é exatamente o tema. Mas assim, você vai lá fuçando, eu achei que estava nesse livro, estava em outro, eu me enganei, mas eu achei uma coisa mais legal ainda nesse daqui. Então, bacana. Esse tipo de prática legal. Inclusive, tem um método de anotação, eu tenho aqui, tá jogado lá no chão, felizmente, mas que você faz por fichas. Não sei se você já viu esse método de ficha. Você compra aquela pilha 3x5, você anota ali, você põe no cantinho o tema e você fica com aquele calhamaço de anotação. Uma hora você revisita aquilo ali. Aí eu sei que eu tenho uma ficha que fala sobre tal assunto. Você procurar aquela maldita ficha que está no meio daquela bagunça faz você lembrar de anotação. Às vezes eu repassei 10 livros sem perceber, procurando aquela anotação. Então eu acho que é interessante. De repente poderia ter algumas fichas com frases legais, frases bonitas e aquilo. Com certeza. E isso é interessante. Há dois aspectos aqui bacanas de nós dizermos. O primeiro é que, e isso é consenso, estudar é sempre reestudar. Estudar é reestudar. Não adianta a gente achar que vai estudar uma vez, pronto, acabou. Qualquer pessoa que se dedique seriamente a qualquer assunto sabe que o negócio só passa a ser visceral mesmo, passa a ser seu quando você olha de novo, daqui a tantos meses, olha de novo, Então, estudar é reestudar. De repente, aquilo realmente passa a fazer parte. Se não, ele fica só numa camada mais superficial, digamos assim, do conhecimento, né? E daqui a pouquinho você se esquece daquilo e tudo mais. Então, até porque a gente vai mudando, né? Você lê hoje, lê daqui a 6 meses, nossa, entendi muito melhor hoje. Ou então, nossa, na verdade eu achei que eu tinha entendido, não entendi foi nada, é mais complexo do que eu imaginei. Então, você mesmo vai mudando. E o segundo ponto é fazer isso, ter essas coisas destacadas, é o caminho para engenharia reversa. Então, se aquilo chamou a sua atenção,
Que raios tem aquele texto, aquele trecho ali, por exemplo, que te chamou tanta atenção? Por exemplo, há um trecho, já que eu falei do José Geraldo Vieira, eu me lembro de que num dos capítulos do Ladeira da Memória, ele começa o capítulo falando assim, que o tempo engana se fazendo de substantivo abstrato. Porque, na verdade, é isso mesmo, o tempo se engana se fazendo de substantivo abstrato. Eu lembro que era uma coisa assim, sabe? E ele vai desenvolvendo e você só entende o que ele quer dizer no decorrer daquilo, sabe? Ou se fazendo de substantivo concreto, ele faz um jogozinho com substantivo abstrato concreto, depois ele desmente aquilo. E eu lembro que eu olhei e falei assim, por que é que eu gostei tanto desse trecho? Foi porque ele fez esse jogo de língua portuguesa, substantivo, com o que ele de fato queria fazer. Então ele fez uma metáfora se valendo da língua. E todas as metáforas que se valem da língua são metáforas que me pegam, por uma razão muito óbvia. Então, isso é bacana demais. Por que isso aqui ficou bom? Porque ele me contou uma história, usou storytelling. Por que isso aqui ficou bom? Porque ele usou o método indutivo. Por que isso aqui ficou bom? Porque ele usou o método dedutivo, porque ele deu um exemplo muito forte. Né? Às vezes com certeza. É uma memória afetiva que se lembra, sei lá, de um parente falecido, e por qualquer razão, né? Exato. Pode ser alguma coisa do leitor também, porque às vezes aquilo te impressiona numa leitura, na outra você passa batido, como se não fosse nada, né? Com certeza. Ou outra pessoa olharia aquilo e fala, nossa, vi nada demais aqui. Mas quer dizer, como nós estamos falando de um aspecto eminentemente pessoal, quanto mais a pessoa tiver disso dentro da própria cabeça, mais ferramentas ela vai tendo para que ela escreva, como a gente disse anteriormente na nossa live, com consciência e estratégia, né? Aí eu puxei essa pergunta que estava aqui, ó. Até que ponto é necessário desenvolver o domínio da própria língua? Vou precisar aprender tudo de morfologia, etc., saber o nome das coisas, para ser um... Para ser um bom... Eu tenho meu palpite aqui, mas... Você quer dar seu palpite primeiro? Não quero não. Olha, é o seguinte, o grande problema é que quando as pessoas estudam, por exemplo, morfologia, elas estudam de um jeito absolutamente descolado da realidade. Então, elas estudam, por exemplo, o adjetivo, elas vão ver grau superlativo absoluto sintético, grau superlativo absoluto analítico. Aí vão estudar análise sintática, sujeito simples, composto, deixa eu ver o que mais, sujeito oculto. E aí aquilo é um negócio assim... Eu acho que esse tipo de estudo é o que enseja esse tipo de questionamento. Só que eu até concordo que existem determinados aspectos dentro da língua, alguns aspectos dentro do estudo da língua, que realmente interessam muito mais a quem se dedica a isso. Então, é o caso, por exemplo, dos graus. Esse nome tão específico dos graus, dos adjetivos, ele é interessante, mas ele não é tão útil no dia a dia. Embora nós usemos, por exemplo, muito bonito, ou muito, muito belo, por exemplo, e belíssimo. Um é grau superlativo analítico, outro é grau superlativo sintético, esse íssimo que se vale do sufixo. Mas é o tipo de coisa que a gente percebe por intuição, não precisa do nome daquilo necessariamente. Só que é aquele negócio, vou usar uma metáfora aqui. Quando você fala a língua e você quer deter um domínio proficiente da língua, quer escrever muito bem e falar muito bem, você pode fazer isso intuitivamente. Nós temos excelentes escritores que ou não estudaram gramática ou estudaram depois. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, há uma aula dele, ele escrevia brilhantemente, em que ele fala que estudou primeiro gramática latina, depois gramática portuguesa, ele já tinha mais de 30 anos. Mas, quer dizer, ele estudou a latina, né, que é a base da portuguesa. Então, quer dizer... Mas existem pessoas que mesmo sem estudar escrevem bem. Mas eu te garanto, Maurício, mas é uma coisa que eu te garanto. É como se você estivesse tateando um quarto escuro. Pode ser que você conheça muito bem os recônditos daquele quarto. Pode ser. Já pegou tanto ali, já é igual vírgula, já leu tanto, você já sabe mais ou menos onde está a vírgula ali, a vírgula... eu acho que aqui tem vírgula. Por quê? Porque eu já li 1000 vezes que tem essa vírgula aqui nesse ponto, sabe? Mas uma vez que o indivíduo acenda a luz para você, muitas outras possibilidades se abrem. Então,
se você tá ali tateando o quarto escuro, não, mas eu tô bem, tô proficiente, tateando esse quarto, legal. Mas quando você acende a luz, você consegue enxergar as coisas em perspectiva, você consegue enxergar as cores, você consegue dimerizar a luz para mais ou para menos, por exemplo, e aí você consegue enxergar as sombras. Então, se descortina outro universo. Não é que você se virava mal no universo anterior, mas você se vira muito melhor. Por que eu estou falando isso, trazendo para a prática? Um indivíduo que sabe, por exemplo, o que é uma conjunção, ele consegue com muito mais facilidade usar as orações subordinadas adverbiais, por exemplo, que são absolutamente fundamentais para a coesão das ideias. Se ele faz isso de forma intuitiva, pode dar certo? Pode, mas se ele conhece todas as orações subordinadas adverbiais e ele sabe quais são as conjunções que introduzem essas orações, a possibilidade de ele usar aquilo com infinita mais riqueza é muito maior, entendeu? Então, quer dizer, eu sou obrigado a estudar morfologia? Assim, tá? Não, você pode viver tranquilamente sem. Mas uma vez que você conhece, é muito diferente. É muito Dá para diferente. puxar a analogia ainda da música que a gente usou no começo da conversa. É Exato. como Quem se lê de fosse ouvido. um bom ouvinte, que às vezes até sabe acompanhar ali a partitura, né? Tem umas noções, ou toca algum instrumento, tem uma noção ali dos outros instrumentos, ele está acompanhando ali, ele sabe o que é belo, o que não é, o que pode, o que não pode, quando está dissonante, quando a música perdeu o sentido, ele sabe. Em comparação com um maestro, um regente, que além de dominar, né, o que o ouvinte domina, ele também, em tese, né, domina também os limites de cada instrumento. A gente pode fazer analogia aí com os tipos de construção verbal, ele conhece, enfim, a parte rítmica, a harmonia, então ele consegue ver ali alguma coisa mais substancial que Exato. o ouvinte às vezes fala, eu sei que é belo, eu sei que não é belo, faz sentido. E pode, às vezes, até ser um compositor ali amador, que ele cria algumas coisas muito bonitas, mas falta aquela técnica. Claro, sempre tem as exceções, sempre tem mas eu conheço um que nunca estudou e é brilhante. Com certeza. É verdade, né? É verdade, mas são exceções que confirmam o fato de que essa não é a regra, né? Exatamente. Até porque mesmo essas pessoas que são consideradas brilhantes, talentosas, prodigiosas, elas têm sempre uma atenção direcionada. A gente pega o caso do Mozart lá, é um gênio. Ele passou dezenas de horas na infância prestando total atenção naquilo que depois ele se tornou mestre. Então, às vezes, um cara que nunca estudou português, escreve brilhantemente, ele passou boa parte da infância dele se encantando, como você falou, com pequenas palavras, pequenas frases. Aquilo encantava ele ao longo da infância, e depois falou, como é que esse cara aprendeu? Ele nunca estudou. Na verdade, ele não só estudou, mas ele estudou bem a vida toda, prestando atenção naquilo, né, colocando aquela coisa afetiva, né, se interessando verdadeiramente. Às vezes isso é o que realmente falta, né, esse interesse verdadeiro. Até tem um videozinho meu que fala isso aí, o mais importante é o interesse, o resto vem depois. Perfeito. Pode até aprender, você pode até parecer que aprendeu alguma coisa sem interesse, mas aquilo se desfaz rapidamente. Né? E é engraçado, mesmo que o interesse seja pelo resultado, não precisa ser necessariamente pelo processo. Por exemplo, há um tempo eu assistia a uma aula do Marcelo Danucalov, que você conhece também, nosso amigo. O Danuca é excepcional. E aí ele falando para as pessoas sobre educação da vontade. Ele falou assim, você acha que eu gosto de estudar? E o Danuca é mega estudioso, super caxias. Eu odeio estudar. E ele falou com muita ênfase, sabe? Eu detesto estudar, mas eu amo o resultado do estudo. É igual fazer dieta, gente. Quem que gosta de trocar um petit gâteau por um frango grelhado com, sabe, assim, eu gosto, tá, mas trocar todo dia o resto da sua vida, mas o resultado a pessoa gosta, sabe? A pessoa gosta de emagrecer, gosta de ver o corpo bonito, então ela paga o preço por aquele resultado. Então, é claro que se você saborear o processo, melhor ainda, mas só de você desejar genuinamente aquele resultado e enxergar que aquele resultado é de fato benéfico para você, ele vale o preço. Ele vale o preço de se estudar. Você já estuda com outra cara, sabe? Morfologia, sintaxe, essas coisas. E tem que ter paciência, porque o pessoal quer resultado imediato. Hoje em dia, tudo é a era que você tem o comprimido para tudo, né? Tá Exatamente. Tá com sono, tem comprimido. Tá sem sono, tem um comprimido. Tem comprimido para tudo, e o comprimido, se não dá resultado imediatamente, já não é um bom comprimido. Exatamente. Estudar sempre tem esse efeito aí também, essa questão. Estudar português, para alguns,
mais fácil, para outros mais difícil. Então, Exato. é igual na academia. Você vai na academia, levanta o pezinho, chega em casa, olha o músculo lá, pô, tá igual. Não Tá igual. diga. Né? E leva meses para você começar a perceber alguma coisa. E é a mesma coisa na academia. Primeiro o músculo ele está se transformando internamente, então depois ele vai tentar, ele vai perceber que é necessário crescer ou qualquer coisa assim. Primeiro tem todo um trabalho interno. Então o estudo é chato por causa disso. Você vai ficar meses ali sentindo que está perdendo tempo, só que a hora que você percebe que fez diferença, e é aí que você vai falar, poxa, então peraí, valeu a pena todo o processo. E pode até acontecer da pessoa gostar do processo. Começa a correr. O pessoal fala, meu, essa pessoa acordou para correr na rua, meu. Você tem uma coisa muito grave na cabeça dessa pessoa. Sim, ela gostou tanto do processo que ela começou a gostar do caminho. Eu fico maluco com gente que paga para correr na rua. Eu falo, gente, a rua já tá ali. Não, mas aqui é um evento. Pra mim não faz sentido. Mas senhor, meu marido. Meu marido é isso aí, ó. Paga pra correr na rua também, sou incrédula com isso. Então, é isso aí. Um dia a gente faz uma entrevista com ele aqui pra entender o que tá passando na cabeça dessa gente aí. O que eles... Mas ele se apaixona pelo processo, se apaixona pelo esforço. E aí o estudo passa a ser parte do prazer. Esse que é Exatamente. Eu vou te dar só mais um exemplo aqui, só pra gente fechar esse assunto. Legal. Porque ele aconteceu hoje. O meu marido começou a tomar banho gelado. E isso me irrita, Maurício, muito. Isso me irrita demais. Fazendo o jejum esse é o jejum de dopamina, que chama esse tipo de terapia. Né? Pois é. Nossa, mas assim, isso me irrita demais. Eu não gosto nem que me fale que me irrita, sabe? É porque eu gosto de tomar banho assim, eu saio dessa cor do chuveiro aqui. Faz mal? Faz, tá, enfim, não quero saber disso, não quero olhar para as consequências disso. E aí, ele evidentemente começou por uma questão mais assim de ascese, sabe? Ele queria desenvolver, educar a vontade dele em outros aspectos da vida, mas a gente sabe que os pequenos aspectos são intimamente correlacionados aos grandes, então os hábitos grandes vão a partir dos hábitos pequenos e tudo mais. Mas ele pegou amor no negócio, então ele virou quase um masoquista. Ele curte entrar naquela água gelada num dia frio. Hoje, por exemplo, está frio. Não, daqui a pouco ele entra na banheira de gelo, mas ele liga só a torneira gelada do negócio e eu tô vendo que ele tá curtindo, sabe? Então é isso, ele gostou do resultado daquilo, porque aquilo está deixando, e isso é nítido para mim, outros hábitos também que ele adotou, mas isso está impactando a personalidade dele, a disciplina dele, a força de vontade dele, mas agora de repente ele começou a curtir o processo, né? Então claro, essas coisas malucas acontecem. Daqui a pouco tá tomando café sem açúcar, né? Tá pulando isso eu já tomo, porque eu gosto. Não, é brincadeira. Não, mas é isso daí, acho que tem esse elemento. Tem até uma pergunta aqui, ó. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que ó, eu tomo nota das regrinhas de português que mais erro, mas eu continuo tendo dúvidas na hora de usar. O que fazer? Insistir. Estudar. Ter paciência, né? O negócio é assim, ó. Vou te falar como que a pessoa deve fazer. A pessoa deve fazer assim. Troquei, eu esqueci, aprendi a vírgula do vocativo. Aí ela vai e toma nota. Todo vocativo é acompanhado por vírgula, por exemplo. Isso está absolutamente descontextualizado dentro da cabeça dela. É uma informação solta. Sabe aquela pessoa? Eu vou usar uma analogia aqui. Sabe aquela pessoa que não cozinha nada? Ela não tem nenhuma intimidade com a cozinha. Eu era assim há uns anos. Então, por exemplo, eu lembro, Maurício, eu lembro disso. Eu pegava um bife e eu não sabia segurar o bife, entendeu? Como é que segura um bife? Que nojo. Era um negócio meio nojento, um negócio. Sabe quando você não tem intimidade com o negócio? Aí essa pessoa aprende com a amiga a fazer uma receita de bolo, uma receita de carne, e ela anota o passo a passo daquela receita. A probabilidade de ela esquecer isso daqui a pouco é enorme. Por quê? Porque ela não tem nenhuma intimidade com tudo que está envolvido naquele contexto. Então ela não tem intimidade com tempero, ela não tem intimidade com a louça, qual que é a melhor panela para poder fazer uma carne frita, uma carne assada. Ela não tem intimidade com o forno, qual que é a melhor temperatura. Isso aqui são 200 graus ou 120, sabe? O hiato é enorme entre uma coisa e outra. Então ela não conhece aquele contexto. Quando a pessoa fala, eu tomo nota de algumas regras, mas me esqueço, é porque a coisa está isolada, é a receita que você aprendeu a fazer sozinha.
O estudo sistematizado faz com que aquela regrinha esteja contextualizada no meio de muitas outras coisas. E aí você olha para todos, você entende. É igual quando você aprende a cozinhar. Você começa até a inventar ali no meio. Eu vou colocar um tempero diferente. E fica bom. Por quê? Porque você não vai fazer uma coisa absurda. Você já conhece o contexto da coisa, entendeu? Faz sentido? Faz sentido. E dá até para fazer o contrário, né? Por exemplo, pega essa regrinha que está com dificuldade e procura ela. Fique No atento meio. a ela na leitura que você está fazendo. Vocativo é separado por vírgula. Vocativo, as pessoas nem aprendem isso na escola hoje em dia. Não aparece, né, porque é uma coisa mais conectada ali ao estudo do latim do que, né, do próprio português. Então não aparece, a regrinha não aparece. Falou vocativo, o que é vocativo? Mas procurar. Então beleza, então tá com dificuldade no vocativo, por exemplo, na próxima leitura, você vai, além de ler o livro, você vai observar se aquilo aparece no texto. Perfeito. Tem também aquela grande diferença, o hiato, como você usou aí, entre entender e aprender, né? Entender é aquilo fez sentido para você. Aprender é quando aquilo já está dentro de você, você está usufruindo daquele. Aquilo agora é seu. Né? Então, aquele parece idiota, mas aquela regrinha de ensinar o outro significa que você aprende. Aprende mais quem ensina do que quem está ouvindo. Quem está ouvindo está no início do processo, do entendimento para o aprendizado. Tem aquela distância. Então, se você está conseguindo ensinar, você está conseguindo. Significa que aquilo já é seu. E se você está percebendo aquilo nos outros, significa que você está naquele processo. Se você percebe um vocativo, separado por vírgula e outro não, peraí, você já tem. Seu sensor ali já está começando a ficar calibrado, daqui a pouco você não erra mais. Parece que minha resposta é por aí, né? Exato, perfeito. Exatamente. A atenção e a perspectiva do todo, né, pra gente. Mas é isso, perfeito. Mas eu diria que só de você estar incomodada aí com o erro e ter tido o esforço de fazer um caderninho, eu diria que já está quase lá. Nossa, que isso, meu Deus, na frente de meio mundo. E aproveito para dizer que eu considero uma das grandes diferenças entre aprendizado de criança e de adulto que os adultos ficam com vergonha de errar, né? Então eu percebo isso, eu já dei aula de música, eu vi os adultos, eles ficam se julgando o tempo todo, ficou ruim aqui, eu dei aula de violino, ficou ruim esse... Eu falei, cara, relaxa, né? E a criança tá lá batendo, experimentando e raspando, e estoura a corda, ela tá ali muito mais, com a cabeça muito mais propensa ao aprendizado do que o adulto, que tá mais tentando se julgar do que de fato se soltar ali e aprender as coisas. Então, suspende um pouquinho o auto-julgamento e que isso aí será superado. É um pouco de orgulho isso também, né? Tem um fator de orgulho aí, um pouco de vaidade. Medo do julgamento, que é uma coisa que a gente trabalhou bastante, inclusive, no curso de oratória que a gente tem na Tutora. Fala bastante sobre isso. Inclusive, né, eu comentei com você, oratória e comunicação, ele tem ali muito em comum. Até a gente poderia ter convidado para essa conversa o professor de oratória. Dá para refazer toda essa conversa para um professor de oratória, ele daria outras perspectivas, mas sobre o mesmo tema. Inclusive, sim, quero ver o curso. Estou com um livro aqui em mãos que fala da diferença nos problemas de comunicação entre casais. Por que o homem fala uma coisa e a mulher entende outra? Por que a mulher fala uma coisa e o homem entende outra? É um livro só sobre isso, é sobre linguística. E a linguística exatamente é o meio campo entre aí, o idioma e a oratória. Cadê o livro? Deixa eu ver, fiquei curiosíssima. Aqui, ó. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Tá. You just don't understand. Você simplesmente não entende. É muito bom, recomendo aí para quem tiver interesse, valeu muito a pena. Boa, arrasou na dica. Lara, eu queria de novo agradecer muito a sua participação aqui na Tutora e espero que você um dia grave um curso que eu já encomendei com você, né? Um curso já... Há de vir. Não vou falar qual é, para o pessoal também não ficar depois cobrando a gente demais, mas em breve a gente vai fazer com certeza, tá bom? Vai, sim. Eu que agradeço, Maurício, pelo convite, viu? Nem pensei duas vezes na hora que você chamou. Eu confio demais no seu trabalho, eu chancelo, eu indico o seu trabalho, porque eu o vi de perto e eu sei o tanto que você é criterioso, minucioso para poder fazer as coisas. Por isso que elas dão certo. Então, muito obrigada. Quem agradece sou eu. Legal. Muito obrigado e valeu. Obrigado a todos pela audiência. Até a semana que vem. Beijo, gente. Obrigada pelas perguntas também.